Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo a perspectiva dos assuntos do momento, sempre com análise de nossos convidados na mesa e também por videoconferência. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode pedir os serviços da Porto Color na sua casa através das ferramentas digitais. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Neste dia 5, a RDC TV começou uma cobertura especial das eleições 2020. Nós pretendemos oferecer ao nosso público, ao cidadão aqui de Porto Alegre e das principais cidades do Rio Grande do Sul, uma ampla cobertura do processo eleitoral. No portal RDC, nós tivemos hoje à tarde entrevistas com 2 candidatos a vice-prefeito. Nós tivemos a participação da Carmen Santos, que é candidata a vice na chapa com Gustavo Paim, e tivemos a participação do Fernando Soares, que é candidato a vice na chapa com o João Derli. E aqui no Cruzando as Conversas nós teremos hoje a participação dos 2 candidatos a prefeito destas respectivas 2 chapas. O nosso programa, conjuntamente ao portal, fará essas entrevistas sempre nas segundas e terças-feiras ao longo do mês de outubro. E nesta semana no portal, a partir das 17 horas, eu também participarei de uma série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito das cidades do interior. É uma programação ampla que nós estamos abrindo para permitir que as pessoas de todas as regiões do nosso estado tenham acesso às propostas, às ideias, aos pontos dos seus candidatos. Esse é um papel fundamental que a RDC desempenha e nós colocamos a nossa grade à sua disposição para isso. Além disso, a RDC também realizará debates entre os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre e também entre os candidatos a prefeito. E logo vocês saberão as datas e os formatos desses 2 debates. No dia das eleições também faremos um especial da RDC com uma longa cobertura do voto e, obviamente, da análise sobre os resultados. Então fiquem ligados na nossa programação. Este programa terá a participação dos entrevistadores junto aqui comigo, Armando Burdi, jornalista e comentarista político da RDC, e Melanie Rupental, jornalista, repórter especial e produtora do Cruzando as Conversas. O nosso formato é semelhante ao formato do portal RDC, 3 entrevistadores e um entrevistado. O tempo de cada entrevista é de 30 minutos entre perguntas e respostas, e mais 2 minutos de tolerância para as considerações finais do candidato. A primeira entrevista dessa série, por ordem de sorteio, foi com Gustavo Paim, que está aqui conosco, já no estúdio da RDC. É com ele que nós abrimos essa série e depois, na sequência, nós teremos o candidato João Derli. O tempo começa a contar a partir em que eu der o start e eu vou pedir para que o Gustavo Paim, então, faça a sua apresentação e depois nós começamos as perguntas. Gustavo Paim, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Boa noite, a sua apresentação. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Burdi. Boa noite, Melanie. Boa noite a todos os telespectadores da RDC TV. Queria parabenizá-los primeiro, porque tanto melhor serão as escolhas, quanto melhor conhecermos os candidatos. Então, parabéns pela cobertura, por realmente levar a sério a democracia e as eleições em Porto Alegre. Meu nome é Gustavo Paim, eu tenho 43 anos, sou advogado e professor universitário, tenho especialização em gestão pública, mestrado e doutorado em Direito e sou candidato a prefeito pelo Progressistas, numa coligação junto com o Avante. A nossa coligação se chama Porto Alegre pra Ti e eu tenho orgulho de ter como candidata a vice a Carmen Santos, que esteve hoje às 14h em entrevista com vocês. Imenso prazer e à disposição para as perguntas da bancada. Muito bem. Eu vou começar
candidato, com o período que antecedeu a oficialização da sua candidatura, que foi, dá para se dizer que foi turbulento, né? Porque o senhor pretendia uma aliança com o PRTB, o candidato a vice foi o Mário Queda durante um certo tempo, ele acabou desistindo da candidatura. Aí ocorreu o episódio em que o senhor mesmo anunciou a sua desistência. Isso foi revertido no final de semana, em que se conseguiu oficializar a sua candidatura pelo Partido Progressista, daí com a formalização da aliança com o Avante. E eu lhe pergunto, toda essa turbulência não gera uma desconfiança na convicção do PP e da aliança que forma a sua candidatura em torno do seu nome, ou isso foi devidamente aparado na construção dessa aliança e na consolidação da chapa, naquela reversão de expectativa que se criou a partir do momento que o senhor mesmo disse que não seria candidato? Foi devidamente aparado, não vejo nada de instabilidade em relação a isso. A gente sabe que a política ela é dinâmica, a gente sabe que as relações elas envolvem algumas instabilidades naturais. Uma caminhada ela se faz ao longo do caminho e o importante nisso é a chegada, não a largada. Claro que é sempre bom largar de maneira mais tranquila, mas ali aquele episódio demonstrou toda a convicção do Progressistas, do meu partido, em nível estadual, o maior partido do Rio Grande, número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, de que é importante ter uma candidatura na capital e mais ainda, uma candidatura que eu tenho certeza, Macalossi, vai mostrar que tem o perfil e o projeto certo para tirar Porto Alegre da crise. E, Paim, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, o fato do senhor ter tido uma perda como candidato a vice, que era o Ikeda, e agora a substituição, isso não enfraqueceu a sua chapa? Isso não contribuiu para que se chegasse a esse ponto de quase o senhor não ser candidato? Não, eu estou muito feliz com a nossa chapa, Porto Alegre para ti, Progressistas e Avante. Aliás, vocês entrevistaram hoje a Carmen Santos, devem ter percebido a energia, a alegria, a motivação que ela tem, e eu me sinto muito confortável nessa coligação e muito feliz com o início da caminhada, e eu tenho certeza que com o restante dela também. Armando Burdi. Boa noite, candidato Gustavo Paim. O senhor rompeu aliás, o prefeito Nelson Marquesan rompeu com o senhor em setembro do ano passado. E quando a pandemia surgiu, infelizmente, tragicamente, o senhor já está praticamente fora da administração. No combate à pandemia, o senhor faria mais, o senhor faria menos em relação às decisões tomadas pelo atual prefeito? Primeiro, eu diria que o prefeito rompeu com a cidade de Porto Alegre. Dificuldades com a Câmara de Vereadores, dificuldades com a sociedade geral, dificuldades com o orçamento participativo, dificuldade com os partidos, dificuldades com o candidato a vice ou com o vice-prefeito. Realmente não era aquilo que nós gostaríamos, aconteceu o episódio em setembro, mas se for pensar, a troca de secretariado, nós temos 16 secretarias com a comunicação e 18 adjuntos, foram 59 trocas de secretário e de secretária adjuntos em menos de 4 anos de governo. Isso mostra, enfim, uma instabilidade. E eu acho que isso responde muito à pergunta, Burdi, porque essa instabilidade prejudicou. Claro que uma pandemia traz toda a questão sanitária, mas a instabilidade, a ausência de uma liderança estável na condução de Porto Alegre prejudicou e muito e gerou um aumento do caos social e do caos econômico que nós vivemos. Basta andar pelas ruas de Porto Alegre para ver a quantidade de pessoas em situação de rua, basta andar e ver nas sinaleiras, hoje nós temos crianças em situação de rua que nós não tínhamos há uma década em Porto Alegre, e basta andar por Porto Alegre para ver a quantidade de placas de aluga-se e vende-se que se avolumam. Então, no controle da pandemia, no enfrentamento da pandemia, aquela instabilidade de primeiro a orla tem que ficar aberta, depois a orla tem que ser fechada sob pena de multa. Primeiro, a máscara não é obrigatória, não tem comprovação científica, depois tem que usar máscara sob pena de multa. No dia 12 de junho, numa sexta-feira, o comércio pode abrir com faturamento até R$360 mil. Dia 14 de junho, 2 dias depois, R$4.800.000. Obras públicas podiam funcionar durante a pandemia, obras privadas não. Agora também, o vírus no domingo
enquanto nos dias de semana não. Então essa instabilidade, esse abre e fecha, esse pode e não pode, esse limite de faturamento, esse lockdown não lockdown, esse bandeira vermelha com traços de preta ou bandeira vermelha com traços de laranja, tudo isso agravou a instabilidade e prejudicou o combate à pandemia. O senhor Eu teria feito muito diferente. O senhor teria decretado o lockdown? Não. Não teria. Não. Melanie Rupental. Boa noite, candidato. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, seguindo esse assunto sobre o rompimento e a sua relação conturbada com o prefeito Nelson Marquesan, como seria a construção que o senhor vai fazer com a sua vice, quanto ela vai participar do processo e num possível rompimento entre o senhor e ela, como o senhor procederia num governo fragmentado como a gente está vendo hoje? Sem qualquer possibilidade de ruptura, fico muito tranquilo em relação a isso. Quem me conhece sabe o meu estilo, eu sou absolutamente conciliador, equilibrado, não tenho rompantes e nem jamais, nunca tive uma inimizade. Então, digamos que é o meu primeiro exemplo, contrário um pouco do prefeito. Então, em hipótese alguma, teria a possibilidade de ruptura. Tenho o maior respeito pela Carmen. Mas o senhor também não poderia prever que ia romper com o prefeito Nelson Marquesan? Não, em que pese não fossem poucos o eu te disse. Não fossem poucos durante a campanha, cuidado, olha, não fossem poucos os exemplos que já demonstravam nesse sentido. Eu posso falar em relação ao meu histórico, que esse é o único caso que vocês vão encontrar, não vão encontrar outro, e eu fui até o meu limite. Eu fui resiliente até o limite, enquanto vários outros foram no meio do caminho, saindo ou sendo saídos, eu fui realmente até o limite. Eu cansei de ser a ponte para o rio que já tinha secado. Eu acreditava que era possível evitar confrontos, tentar pacificar a relação do prefeito com o meu partido, com a Câmara, com o orçamento participativo. Eu fui até o limite das minhas forças. Só para você ter uma ideia, só para não deixar passar, eu estava de férias quando foi exonerado meu chefe de gabinete, que é o exemplo de setembro que o Burdi fala. E eu tive que entrar na justiça, porque o prefeito, com um decreto e 2 instruções normativas, simplesmente extinguiu todas as competências, funções e atribuições do gabinete do vice-prefeito, sendo que o vice-prefeito é eleito democraticamente, com mandato até 31 de dezembro de 2020. Eu sou vice-prefeito de Porto Alegre, não vice-prefeito do Marquesan. Eu tive que entrar na justiça. Numa decisão liminar, o juiz disse que as ações do Marquesan foram ilegais, por violação ao princípio da impessoalidade, por interesse pessoal e por perseguição política. O Ministério Público deu parecer no mesmo sentido e nessa semana saiu uma sentença em que o juiz disse: o prefeito agiu com perseguição política contra o vice, violando o princípio constitucional da impessoalidade por interesse meramente pessoal. Então, nesse conflito, o judiciário já disse quem está errado e o prefeito está errado, como em tantos outros conflitos. E quanto aos apontamentos que foram feitos em relação ao seu partido de que o PP teria adentrado numa cruzada para derrubar o prefeito, inclusive estimulando depoimentos e eventualmente até participando de uma conspirata para que o prefeito fosse empichado ou retirado do cargo, isso se sustenta? Muito tranquilo em relação a isso. Dei uma entrevista, inclusive, depois de uma manifestação absolutamente leviana do prefeito, e posso dizer com todas as letras, estamos no 6º processo de impeachment. 6º processo de impeachment que foram propostos por pessoas filiadas ou ex-filiados dos mais diversos partidos, inclusive ex-filiado do partido do prefeito. Nos 5 pedidos anteriores, os 4 votos do partido, ou seja, 20 votos, foram contrários ao pedido de impeachment. E eu lembro muito bem que foi na segunda-feira, véspera do primeiro turno da eleição de 2018, que tinha uma eleição entre PSDB e MDB, entre Eduardo Leite e Sartori, em que naquela segunda-feira o clima era muito perigoso e eu reuni vereadores líderes dos partidos da base e independentes no meu gabinete, organizei estratégia de defesa, nós derrubamos aquele pedido de impeachment por 18 a 16. E os 4 votos do Progressistas foram contrários. Era 1 voto do Progressista favorável e talvez aquele processo tivesse seguimento. Então isso não se sustenta. A gente sempre foi absolutamente, e eu especialmente, leal. Trabalhei até onde pude, mas infelizmente ele não queria a minha lealdade ou a minha ajuda, porque ele gosta de administrar isoladamente. Ele tem um traço muito autocrático e pouco democrático. O senhor acha que ele vai ser ou não vai ser empichado?
Isso cabe à Câmara de Vereadores, eu não consigo fazer esse tipo de prognóstico, ainda mais com todas as discussões judiciais. Eu me mantive absolutamente alheio a essa discussão, até para não contaminar esse processo. E eu confesso, eu não falo sobre o pedido de impeachment, eu acho isso muito triste, mas é o 6º pedido de impeachment, me parece que não é pelas virtudes do prefeito. Né? Me parece que o 6º pedido envolve uma série de incompatibilidades políticas, infelizmente. Candidato, pelo menos durante 3 anos o senhor conviveu com as finanças da prefeitura, que este ano vai fechar com um déficit de 336 milhões e 500 mil reais, consequência em grande parte da perda na arrecadação de 563 milhões. Mas não é uma circunstância só deste ano, só deste governo. Eu lembro que em 2004 eu editei essa entrevista, que foi concedida pelo prefeito João Verli, quando ele surpreendeu, dizendo que pela primeira vez a prefeitura teria um déficit, 75 milhões de reais. Como é que o senhor pretende administrar uma prefeitura que está com um endividamento praticamente no limite e com falta de recursos? Eu diria que a situação de Porto Alegre, do poder público em geral, não que seja confortável, mas acho que Porto Alegre está muito melhor, incomparável em relação ao Estado, e eu acredito numa Porto Alegre absolutamente administrável. Se nós formos analisar de 2014 para cá, em termos orçamentários, sempre tivemos superávit orçamentário, dificuldades financeiras em razão de uma série de questões. O grande desafio, Burdi, da administração pública, especialmente para o próximo mandato, é o déficit previdenciário. O regime de partição simples da prefeitura, que é o anterior ao ano de 2001, quando começou um regime capitalizado, o déficit dele estava na ordem de pouco mais de R$1 bilhão por ano, e para os próximos 4 anos é em média R$1,5 bilhão. Então, o próximo mandato vai ter um déficit de 5,950 bilhões no sistema de partição simples. Já o sistema capitalizado... Isso não inviabiliza a possibilidade de investimento da prefeitura? O sistema capitalizado, ele é superavitário. E aí há uma questão de realmente ter condições de propor um projeto de lei, eu já tenho ele pronto para fazer isso, em que tu pode fazer uma migração entre os regimes, sem comprometer o fundo de capitalização e diminuindo o déficit do fundo do regime. Mas esse projeto seria impositivo ou haveria a possibilidade de escolha do funcionário? Haveria possibilidade, isso pode se fazer com uma migração, com uma possibilidade nesse sentido. E o importante é, claro, todo o projeto ele é uma iniciativa, seria um projeto de iniciativa do Executivo e que teria que ter o diálogo e a construção com a Câmara de Vereadores. Mas ele pode se fazer das duas maneiras. O importante é deixar bem claro, não comprometendo o fundo de capitalização, que é superavitário, e ao mesmo tempo diminuindo o déficit do regime de partição simples. Melanie. Bom, seguindo aqui, no seu plano de governo, o senhor tem uma proposta ambiciosa, vamos dizer assim, que é transformar Porto Alegre como a capital do empreendedorismo. A gente sabe que houve alguns avanços aí com a Lei da Liberdade Econômica, mas ainda há muita burocratização e também muitos entraves. E também essa não é nenhuma proposta nova, né? Várias gestões passadas também trouxeram essa pauta em comum. Então, minha pergunta é, o que o senhor vai fazer de diferente para que isso seja posto efetivo em prática? E qual a sua avaliação, por que apesar desses avanços, ainda não foi o suficiente, se é por erro ou incompetência passada? Eu diria que ela é uma proposta nova, porque a Lei da Liberdade Econômica é agora, é de 2019. Então, a ideia é realmente ter como missão, e isso é orientação, isso é caminho, isso é planejamento, é ter como missão transformar Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica. E aqui nós temos problemas, porque a Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre, ela não é de origem do Executivo. Ela é de origem do Executivo em nível nacional, ela é de origem do Executivo em inúmeros municípios, o primeiro a regulamentar aqui do lado, Esteio, primeira Lei Municipal da Liberdade Econômica, o prefeito Leonardo Pascoal, inclusive, é o coordenador da nossa coligação, e aqui em Porto Alegre é a origem do Legislativo, isso diz muito, porque o Executivo não vestiu essa camiseta, o Executivo não comprou essa pauta. E tu tem que trabalhar ao máximo para que a gente possa ter a liberdade econômica, tornando Porto Alegre
uma cidade amiga do empreendedor. Nós dizíamos na campanha de 2016 que o primeiro passo era o poder público parar de atrapalhar quem quer empreender e gerar renda. O segundo passo era tornar um ambiente favorável. Nós não superamos o primeiro. Porto Alegre é uma cidade extremamente burocratizada. A lei da liberdade econômica é importante para que a gente acabe com o alvará. Deu de alvará para atividade de baixo risco. A lei da liberdade econômica fala isso. Esteio aqui do lado fez isso. Então, primeiro, é realmente regulamentar a lei da liberdade econômica efetivamente, o que nós não temos em Porto Alegre, acabar com a exigência de alvará para atividades de baixo risco, trabalhar com um governo digital, com todos os serviços digitais na ponta da mão para facilitar a vida de quem quer empreender aqui em Porto Alegre, desburocratizar, realmente ter prazos máximos para todos os órgãos. Não se pode ter processos que duram, às vezes, décadas, sem resposta do poder público, prazos máximos. E se o poder público não cumprir com o prazo máximo, pelo princípio da boa-fé, temos que ter uma aprovação tácita. E a primeira fiscalização, a gente vê inúmeros exemplos no sentido contrário, a primeira fiscalização ela tem que ser pedagógica. O poder público tem que se colocar ao lado do empreendedor que tem dificuldades, porque nós vivemos num emaranhado de normas. Nós não temos uma consolidação normativa, nós não temos consolidações por atividade econômica. Então o empreendedor muitas vezes erra por não conhecer as normas, por ter dificuldade. O poder público tem que se colocar ao lado para, de forma pedagógica, orientativa, poder ajudar o empreendedor e só depois que aí se percebeu uma reiteração, quando se percebeu que não é apenas um erro, aí sim punir até para o cumprimento de normas. Mas num primeiro momento pedagógico, orientar, estar ao lado de quem quer gerar emprego e renda. No caos social e econômico que nós vivemos, só tem uma maneira da gente conseguir superar. E é realmente desburocratizar, fomentar o empreendedorismo, fomentar a geração de emprego, fomentar a geração de renda para que a gente tire Porto Alegre desse caos social e econômico que a gente está vivendo. Deixa eu fazer uma pergunta, que o senhor se apresenta como um candidato de linha liberal e dos princípios do liberalismo é o respeito ao contrato, é respeito ao que está estabelecido através do acordo entre as partes, o império da lei, por assim dizer. Existe um item no seu programa de governo que é, e o senhor mencionou inclusive em debate, em outras manifestações, que é reavaliar o modelo de concessão atual das linhas de transporte público, em especial a participação estatal no processo operacional. Eu gostaria que o senhor explicasse qual que é o sentido da palavra reavaliar e se isso incluiria a eventual cassação do contrato ou a suspensão do que foi acordado anteriormente. Qual que é a margem de atuação que o senhor estabeleceria nessa situação e até onde ela iria? Primeiro, nós temos uma concessão que tem mais 15 anos pela frente. Pois é, e é um contrato. Se quebra o contrato, pode gerar um prejuízo gigantesco para os cofres públicos. Sem dúvida. Né? Quando eu falo em reavaliar, é exatamente isso. O que nós temos aqui hoje? Nós temos o usuário reclamando, dizendo que o transporte coletivo em Porto Alegre é caro, que ele não tem a qualidade que é merecido pelo cidadão de Porto Alegre, tem problemas de horários, tem dificuldades envolvendo segurança. Nós temos o poder público que diz que não é como gostaria, tanto que encaminha uma série de projetos, para mim muito mais como desculpa, como uma tentativa de resolver o problema, e tu tem os próprios concessionários, dizendo que entre o preço da tarifa e o custo da operação não seria sustentável. Então esse é o primeiro ponto, me parece que não está bom para ninguém. Então reavaliar é isso, é sentar numa mesa e poder discutir alternativas. Mas tu não acha que esse processo contínuo de discussão pode não levar a nada? Quer dizer... Pode. Não é algo que é vago? Poderia ser considerado Se vago? tu tem todos concordando que tá errado ou que não tá bom, eu acredito que haja uma margem muito boa, assim, para a gente sentar e conseguir revisar uma série de itens que são importantes. E dá para alterar o contrato sem necessariamente romper o contrato? Claro, dá para fazer aditivos, não há problema nenhum. Isso tem que ser algo construído, isso é importante. Eu concordo contigo, fazer uma ruptura desses aí, tu vai gerar quase uma estatização do transporte coletivo, daqui a pouco tu vai ter uma encampação e tu vai ter prejuízos lá para frente muito grandes. Aliás, os projetos que tramitam na Câmara de Vereadores, muitos deles, eu fiz questão de me manifestar sobre isso, eles alteram a natureza jurídica e podem gerar isso como consequência. Isso é importante. Então o primeiro passo é tentar construir alternativa que eu não tenho dúvida que tem. Integração entre as linhas metropolitanas, racionalização das linhas, a questão do horário de funcionamento. Há muitos pontos que merecem ser reavaliados.
a questão das isenções. Porto Alegre é a capital nacional das isenções. Há uma série de itens que, com bom senso, com diálogo, desde o primeiro dia, eu não tenho dúvida que é possível construir. Candidato Gustavo Paim, voltando à questão da atividade econômica, em 1987, na eleição de 87, todos os candidatos assinaram um documento se comprometendo a pôr em prática o projeto de revitalização do Cais Mauá. O cais já estava desativado, já estava funcionando o Cais Navegantes, já se passaram 33 anos e não sai do lugar. Quem utiliza a lancha para ir a Guaíba vê o outro lado dos armazéns, os armazéns estão virando pó, se deteriorando, não tem mais teto. Quando é que o senhor acha que esse imbróglio vai se resolver, já que há empresários interessados em assumir para transformar aquela área numa área de cultura, lazer, turismo, salas de espetáculo, livrarias, bibliotecas, bares, restaurantes, salas de espetáculo? Porto Alegre precisa, tendo ainda o benefício do pôr do sol mais lindo do mundo. O que é que não anda? Por que não anda? Esse é um problema que foge, inclusive, ao próprio domínio de Porto Alegre, em função da área de porto e de competência do Estado, e houve agora, com o novo governo, inclusive, a ruptura do contrato que se tinha com a Cais Mauá do Brasil. Mas o senhor sabe a ficha daquela empresa, né? Sim. Mas, enfim, ali tem uma série de questões. Ali tu tem dos armazéns... Sim, tem de União, tem Estado, tem município. Mas o prefeito que bater na mesa resolve o problema. E o principal, Burdi, até isso é importante. Nós temos ali, tinha o projeto do Cais Mauá, que envolvia especialmente os 6 armazéns tombados, e tinha o armazém, o A7, que não era tombado. Em relação ao A7, eu reuni no meu gabinete empresários, o Cais Mauá, o próprio Cais Mauá, para que a gente discutisse a possibilidade de ali fazer uma amostra da beleza que tem o Cais Mauá. E ali surge o projeto do embarcadeiro, que está em andamento, de transformar no A7, que não é tombado, ali toda uma operação de gastronomia, com containers, com uma área de lazer, inclusive com esportes de praia, digamos assim, e isso está em andamento. E aquilo, a ideia era ter uma amostra para o cidadão ir ali e ver o quanto é bonito, porque depois que tu vê, tu vai cobrar do poder público. É um pouco a questão da orla. Mas o trecho 1 da orla tem isso. 33 anos... Inaceitável, Burdi. 33 anos. Inaceitável, e não é só... Por isso, prazo máximo para todos os órgãos que eu falei no primeiro ponto. Porque não é o único exemplo. Nós temos o Cais Mauá, nós temos o Belvedere, está há mais de 20 anos. Temos o Pontal do Estaleiro, que agora está por sair, o Parque do Pontal, o primeiro Doubletree by Hilton do Brasil ali, mas também mais de década levando, e nós temos inúmeros empreendimentos em Porto Alegre que levam décadas para saírem do papel. Na década de 70, só para completar, meados da década de 70, a prefeitura expulsou as indústrias de Porto Alegre, perdeu a arrecadação de ICMS. E todo o 4º distrito virou hoje uma área abandonada. Claro que depende de investimentos privados, mas quem tem que tomar a liderança de convidar e de fazer um projeto de viabilização, de utilização dessa área com indústrias não poluentes é o poder público. E eu não vi nenhuma iniciativa nesse sentido, uma pequena iniciativa no governo anterior e cessou. Te peço nesse assunto só para emendar, se tu me permite. De 30 segundos, mas para termos mais 2 perguntas, vai lá, toca a bala. Eu queria quase 2 minutos em relação a isso. Na verdade, eu queria falar o segundo ponto do meu plano, nosso plano de cidade, que eu acredito que é o melhor plano para Porto Alegre. Podem acessar todos no Divulga Candi. Ali trabalha realmente propostas sérias, concretas. A gente aborda a questão do turismo, que a gente tem o Cais Mauá, a gente tem a Orla do Guaíba, o trecho 1, que é de contemplação ali da usina do gasômetro até a Rótula das Cuias, 1,3 km, no primeiro final de semana, 60 mil pessoas. Tem o trecho 2, que está para fazer uma concessão. O trecho 3, bem esportivo, da Foz do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante. Ali tu tem 17 quadras esportivas, a maior pista de skate da América Latina. Depois tu vai ter o Iberê Camargo, logo em seguida tu tem o Parque do Pontal, que vai ter um parque público de 3 hectares. Depois tu tem toda a parte da Orla de Ipanema, que se pode trabalhar. Tu tem no 4º distrito, que estavas falando aqui, Burdi, nós temos Porto Alegre, a capital nacional da microcervejaria. Tem mais de 30 microcervejarias em Porto Alegre, quem sabe disso?
uma área rural, nós temos a segunda área rural em capitais, só perdemos para Palmas do Tocantins, turismo rural, o quanto é importante isso, turismo náutico, aproveitar o Guaíba, aproveitar as nossas ilhas, aproveitar as nossas potencialidades. Gramado é o segundo destino turístico do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro, só que o turista desce em Porto Alegre. Não tem aeroporto lá. Ele desce aqui no Salgado Filho, no aeroporto de Porto Alegre. Onde é que está a proposta? No nosso plano tem Porto Alegre Stopover. Tornar uma parada quase que obrigatória. O turista que venha aqui para Gramado, para a Serra, para o litoral, que ele tenha aqui em Porto Alegre um calendário de atividades para que ele fique 1, 2 noites aqui em parceria com os hotéis, para que a gente possa ter consumo, para que a gente possa fomentar o turismo, para que a gente possa aproveitar todo o potencial turístico que Porto Alegre tem como capital do estado do Rio Grande do Sul. E o aeroporto Salgado Filho não tem sequer uma placa dizendo sejam bem-vindos. Não tem. Melanie Rupental, sua última pergunta. Porque eu acho que o tempo não vai dar muito para mais que isso. Bom, vamos seguir então. Não tem como a gente não falar, né, candidato, sobre a situação complicada que a gente está vivendo da pandemia. E também sobre Porto Alegre estar sempre no sinal vermelho em relação à superlotação das UTIs. Mas, em contrapartida, em Porto Alegre, a gente também tem hospitais que estão parados, como é a situação do Parque Belém Novo, que está há mais de 3 anos sem uso, e também a demissão em massa de funcionários da área da saúde, que é o que aconteceu também com o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde e da Família, que serão 1.847 profissionais da área da saúde que estão perdendo seus empregos. Então, eu pergunto, nesse cenário, a atual gestão, que o senhor também faz parte, embora tenha rompido com o prefeito Nelson Marquesan, o senhor também a responsabilidade nessa gestão, não está passando um recado contrário de a saúde como prioridade? Eu faria diferente, não há dúvida nenhuma. Acho que a forma mostra muito do que nós estávamos falando. Pode haver uma dívida do Hospital Parque Belém, mas a direção colocou à disposição de Porto Alegre para a prefeitura ou administrar ou contratualizar eventualmente a administração. Ali me parece um pouco de birra também, que merecia uma análise para ver essa questão da situação. Outra questão é o IMESF, que há realmente uma ação judicial, mas ficou muito claro desde o início um posicionamento do governo e também uma questão muito fechada, tanto por não participar, inclusive, de audiências de conciliação. Poderia ter sido, não estou dizendo nem que o resultado fosse outro, mas poderia ter sido feito diferente na construção, no diálogo, no envolvimento, para que não prejudicasse a sociedade. Porque no meio de uma pandemia se viu, e eu estive em todas as comunidades, e a gente ouvia muito isso, de a pessoa estar sem o seu agente comunitário de saúde, se sentir um pouco sem aquela pessoa que era a sua referência em termos de saúde. Então, no meio de uma pandemia, me parece prejudicial. E o que a gente viu avançar na saúde em Porto Alegre, basicamente, os leitos, Grupo Hospitalar Conceição, federal, Hospital de Clínicas, federal, recursos para os hospitais vindos do governo federal, leitos abertos pela iniciativa privada, haja vista a independência, e a gente vê do poder público de Porto Alegre muito pouco, perto do que deveria ter sido feito. Uma pergunta relativa a uma das medidas polêmicas que foi tomada durante o governo Marquesan, que é a questão do IPTU. No seu programa, o senhor disse que vai revisar a lei que gerou o aumento de arrecadação com o IPTU, especialmente o aumento progressivo das alíquotas. Como é que o senhor vai fazer isso sem impactar nas finanças já combalidas do município? Primeiro, é importante, se for analisar as finanças até julho, a receita de Porto Alegre, em relação a 2019, só no mês de maio foi inferior a 2019. Todos os outros meses até julho foram superiores ao mês de maio. E os repasses de ISS e ICMS que caíram foram compensados com repasse e auxílio do governo federal. Então a arrecadação de Porto Alegre, por mais que estejamos numa pandemia, não sofreu tantas dificuldades em relação a isso. Mas mais do que isso, Macalossi, se nós formos analisar que a base de cálculo, especialmente ali quando tu vê no meu plano de governo, trata muito dos imóveis comerciais, que ela aumentou 60%, 70% na base, a alíquota que era 1,1 reduziu para 0,8. Só que em 2022 vai para 0,9 e em 2025 para 1. Ou seja, uma redução de alíquota só de 10%. No meio de uma pandemia, com todas as dificuldades de aluga-se, de vende-se, com todas as dificuldades que o cidadão, que foi dito, fique em casa, não trabalhe, não leve alimento para casa, não empregue, demita, o poder público não abriu mão de nada. E isso está fazendo muita falta numa pandemia e isso sim precisa ser revisto. Muito bem, nós esgotamos os 30 minutos, mas o combinado com todas as candidaturas é que haveria um tempo a mais de 2 minutos para os candidatos poderem fazer as suas considerações finais. Então vou pedir para a produção colocar 2 minutos e esse tempo é para o candidato Gustavo Paim fazer a sua última manifestação. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui. Última palavra é sua.
Muito obrigado, Macalossi, Burdi, Melanie, muito obrigado pela oportunidade, a todos os telespectadores da RDC TV. Uma saudação especial à minha candidata vice, Carmen Santos, à nossa coligação Porto Alegre para Ti, a todos os telespectadores que nos assistem. Eu acredito numa Porto Alegre muito melhor do que é hoje. Numa Porto Alegre que tenha decisões não tomadas em gabinete, fruto de uma única cabeça. Mas uma Porto Alegre que construa os seus caminhos, o seu futuro, as suas decisões, com o governo aberto, com a participação, com respeito à democracia, com respeito aos porto-alegrenses. Eu quero muito devolver a Porto Alegre para os porto-alegrenses. Não ser uma Porto Alegre ou um governo voltado apenas para a máquina pública, apenas para si. Um governo só existe para prestar melhores serviços para os cidadãos. Porto Alegre tem muitas potencialidades. Eu falei inúmeros exemplos em relação ao turismo, tudo que nós temos da nossa orla, da nossa área rural, do nosso 4º distrito, do nosso Guaíba, das nossas ilhas, nossos equipamentos culturais, a noite dos museus, tantas possibilidades que nós temos, um povo trabalhador que quer gerar emprego e renda, que quer dar oportunidade, que quer desenvolver a sua cidade, só que o poder público atrapalha muito. Então eu quero um poder público mais leve, menos burocrático, que fomente a geração de emprego e renda, que permita uma inclusão da sociedade, que permita uma cidade de Porto Alegre melhor para todos os porto-alegrenses. E isso é possível. A nossa capital tem muito valor e só precisa de um governo que atrapalhe menos e mais do que isso, que ajude, que fomente. Deu de crise em Porto Alegre, deu de crise social, deu de crise econômica, deu de crise política. É hora de levar Porto Alegre de volta para os porto-alegrenses. Aí então, sobraram 10 segundos. Agradecer novamente ao Gustavo Paim pela participação. Eu e a Melanie e o Armando Burdi voltamos na sequência do Cruzando as Conversas, a entrevista com o candidato João Derli. Então fiquem ligados, nós retornamos depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. Este especial das eleições 2020 continua aqui na RDC TV. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 22h15. E durante o mês de outubro, o Cruzando as Conversas nas edições de segunda e terça-feira realizará entrevistas especiais com os candidatos a prefeito aqui da capital. No portal RDC à tarde, nos mesmos dias, nós teremos entrevistas com os candidatos a vice-prefeito das mesmas chapas. Portanto, o candidato a vice vem à tarde no portal e o candidato a prefeito vem à noite aqui no Cruzando as Conversas. Além disso, nós também começaremos essa semana, na quarta-feira, às 17 horas, entrevistas com os candidatos a prefeito do interior do Rio Grande do Sul, na ampla cobertura da RDC TV nas eleições 2020. E nós temos outras muitas atrações. Participam sempre nas segundas e terças das nossas sabatinas com os candidatos, os jornalistas Armando Burdi e Melanie Rupental aqui comigo no estúdio. No primeiro bloco nós tivemos a participação do candidato Gustavo Paim. Neste segundo bloco nós temos a participação do candidato João Derli, que é candidato pelo Partido Republicanos. O nosso programa, como vocês sabem, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul. Badesul é o Banco de Fomento aqui do Rio Grande do Sul. O Badesul, ele está sempre junto com os gaúchos em todos os momentos. E vamos à apresentação do nosso candidato, que está aqui já nos estúdios da RDC TV, o João Derli. Nós vamos dar o tempo, então, como foi para o Gustavo Paim, 30 minutos de perguntas e respostas e depois mais 2 minutos para as considerações finais do candidato. Então, nosso cronômetro vai começar a rodar a partir do momento em que o candidato falar. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao candidato João Derli e eu peço que ele faça a apresentação inicial aqui na nossa sabatina. Boa noite, João. Boa noite, Melanie. Boa noite, Macalossi e Burdi. Satisfação poder estar com vocês nessa noite. Poder compartilhar um pouco, contar o que nós pretendemos para Porto Alegre, porquê também de uma candidatura.
Nós estamos vivendo uma eleição bem atípica, né, com 13 candidatos, um número bem significativo, e tentar mostrar as nossas diferenças aí para os outros candidatos. Muito bem. Eu vou começar perguntando sobre essa rede de observatórios que o senhor quer criar aqui em Porto Alegre. Estão sendo criados em municípios brasileiros chamados observatórios sociais. Uhum. Os observatórios sociais, eles têm o grande mérito de serem iniciativas dos indivíduos em fiscalização ao exercício do poder público. Uhum. E têm contribuído, inclusive, com economias consideráveis para os cofres públicos. Eu pergunto, como é que vai se dar essa rede de observatórios que incluiria o Observatório Municipal de Gestão, Observatório Municipal Rural Urbano, Observatório Municipal de Ocupação, Emprego e Renda, Observatório da Violência? Como eles seriam geridos e seriam eles paraestatais? Isso eventualmente não comprometeria a independência que os observatórios deveriam ter na gestão pública? Candidato. Bom, essa criação da rede de observatórios, ele é importante, pois a administração pública ela não pode ser feita sem dados, sem inteligência. Então, a gente fazer essa rede de observatórios tratando da gestão, é importante ter uma gestão coerente que consiga achar os mecanismos também de controle para poder fazer essa gestão funcionar. E ele vai estar em constante avaliação para achar também toda a necessidade e os problemas que a gente pode arrumar na administração pública da cidade de Porto Alegre. Então, o Observatório de Gestão ele pode facilitar a gestão pública. Eu tive a experiência de estar secretário do Esporte e Lazer aqui do Estado do Rio Grande do Sul e tive uma vivência aí da forma de gestão que o governo do estado estava tentando implementar, né, com avaliação, com metas a serem empregadas pelas próprias secretarias e os próprios secretários e os próprios servidores. E então nós temos que ter essa rede observatória. Ela não vai funcionar com novos cargos, mas sim nós vamos trazer as pessoas tanto da sociedade civil. A gente quer ter uma gestão bem ampla que a gente diz no sentido da participação popular, né? Então, a gente vivenciou até agora uma administração mais que não dialoga tanto com a sociedade, até dos setores, né, econômicos, tem dificuldade de ter esse diálogo e a gente quer ampliar. Então, por isso, ter essa rede de observatórios é para facilitar, né, a nossa gestão e achar as aptidões que nós temos na cidade, que são várias aptidões, né, e a gente não consegue muitas vezes desenvolver por não ter esses dados equalizados e para serem lidos, né? E esses observatórios, eles teriam função consultiva ou eles poderiam determinar a política pública, eles seriam prioritários no aconselhamento do governo? E o senhor tem ideia de como eles seriam compostos? É fundamental avaliar sempre o que a população, o que o observatório pode dar de dados. Não haveria remuneração para os integrantes desse conselho? Não, a intenção é não ter remuneração, né, para trazer mais despesas para o município, onde já tem dificuldades financeiras. A questão dos observatórios é para a gente poder trabalhar com os dados e achar os caminhos para quem a gente deseja apontar. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, a gente fala de segurança pública. Se a gente não tem os dados da segurança pública, como é que nós vamos direcionar? Até a questão das câmeras, né, de vigilância da cidade, se tu não tem dados onde estão os problemas da cidade. Então, nós vamos falar sobre o estado do Rio Grande do Sul. Tem o RS Mais Seguro, né? Esse programa foi avaliado 18 cidades, depois ampliou as cidades, né, na questão da segurança, vendo onde tem os índices de criminalidade, onde tem maiores dificuldades. E se a gente tem um rede de observatório, a gente já tem os dados, né, da criminalidade, linkando aí com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a própria Guarda Municipal, e a gente consegue fazer com que esses dados avaliados, a gente consiga fazer um plano de ação em conjunto, em parceria com todas as forças policiais, todos aqueles entes de segurança, até com, por exemplo, as câmeras privadas, que é fundamental aí também nessa questão do combate à violência. E o Observatório de Emprego e Renda, ele vai nos auxiliar aí para a gente achar as vocações locais.
A gente tem falado muito de empreendedorismo, só que a gente sai da cidade mais para os bairros, a gente vai lá no Morro da Cruz. Tem uma história do Michel, lá no Morro da Cruz, que ele quer levar as pessoas para empreender em conjunto, fazer com que se desenvolva, né, o Morro da Cruz. É um local lindo, né, se chegar lá na Cruz, é um local lindo, só que o turista não vai lá para cima. Por quê? Primeiro, não tem segurança, não tem atividades, né? E a gente que com essa rede de observatório, a gente vai poder auxiliar as pessoas, e aí já acrescentando mais um projeto, que é a Escola do Empreendedorismo, fazendo com que a vocação local, né, possa ser valorizada e até auxiliar como a pessoa pode investir, qual que é a atividade que a pessoa pode investir. Eu vou falar na minha experiência. Eu, quando tentei empreender, eu era atleta, né, estudava educação física e tentei empreender numa área que eu não tinha afinidade. Vou falar aqui, pão de queijo, né, uma indústria de pão de queijo. Só que nós não fizemos o estudo, né, de viabilidade, nós não levamos em consideração, eu não levei em consideração o meu talento, eu não fiz um estudo de como usar também o crédito, enfim, então acabei perdendo o negócio. E se a gente tem essa rede de observatório, a gente tem a Escola do Empreendedorismo, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, até da mais simples, ela possa saber como usar esse microcrédito. Eu vejo que todos os candidatos têm falado muito sobre o microcrédito, né, nessa retomada da economia, mas não adianta dar o microcrédito se a pessoa não sabe utilizar esse microcrédito. Então, é fundamental daí levar em conta a aptidão local, né, então, como é que funciona o mercado. No meu bairro, por exemplo, sou do Itu Sabará, nos 200 metros ali temos 3 farmácias. Então, se alguém for tentar abrir uma farmácia ali, ela não vai, já está saturado, né, o mercado da farmácia. Então, trabalhar a prefeitura ser parceira, né, nos vários segmentos aí da comunidade. Candidato João Detli, no seu programa, no capítulo da mobilidade urbana, em função do que o senhor propôs no programa, que está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho 2 perguntas. A primeira, o senhor propõe o fim do corredor de ônibus da Assis Brasília, a passagem dos ônibus para a lateral direita. O senhor vai destruir o corredor da Assis Brasil? E por quê? Nós temos levantado dados sobre a questão da mobilidade urbana e os corredores de ônibus, nós estamos acompanhando que o percurso que leva os ônibus dentro da Assis Brasil, falando exclusivamente da Assis Brasil, que levam nos trajetos dentro da própria Assis Brasil, é mais demorado do que se fosse na lateral. Então, a gente não tem a certeza ainda, né, se a gente tem que destruir o corredor de ônibus ou se não a gente deixar a passagem para os carros no centro e transferir para a lateral direita, né? Mas isso o senhor atribui a quê? Agora, transferindo para a lateral direita, o número de ônibus será o mesmo. As paradas serão dificultadas porque as calçadas da Assis Brasil são estreitas. Vai haver uma aglomeração muito grande, até difícil de passagem de pedestres que não... Quem utiliza, por exemplo, o corredor de ônibus da Assis Brasil, sim, tem a insegurança de atravessar para o outro lado. Tem senhores e senhoras que não vão para a parada de ônibus porque ela fica fechado ali, no local escuro. Mas a nossa avaliação, ela está sendo... a gente não tem a certeza ainda, porque justamente por ter os critérios de avaliação e a rede observatório vai nos auxiliar para a gente tomar essa decisão. Mas nós temos o corredor da perimetral, nós temos o da Sertório, que são corredores que ficam ociosos quase praticamente o dia inteiro. E só tem alguns picos de horário. Sim. E também nós pretendemos, né, dar a oportunidade dos carros utilizarem, né, o corredor em horários específicos. O senhor propõe, né, também a redução da circulação de ônibus no centro de Porto Alegre. Isso implica
na extinção da estação rodoviária a céu aberto da Salgado Filho e para onde o senhor deslocaria esses ônibus? Nós temos um estudo, né, eu acho que eu vou revelar o nome do Felipe Souza, é um grande amigo, um professor de mobilidade e ele... ele é que está dando consultoria nessa área. Isso, ele está nos auxiliando nessa área. E ele tem um estudo pronto, né, que há com linhas circulares dentro do centro para poder, com terminais em locais específicos próximo ao centro, que pode auxiliar. Quem custearia essa frota e a manutenção da frota? Hoje, nós temos um grande problema, que é o cálculo de tarifa. Então, as empresas hoje elas estão fazendo o cálculo da tarifa em cima do custo e não por demanda. Então, a primeira coisa... O programa estabelece que pretende implementar de forma experimental o pagamento da tarifa de transporte coletivo de acordo com o trajeto percorrido. Sim, sim. Me parece uma coisa complicada de se fazer. Com um teto de tarifa, né, experimental, né? A gente vai tentar avaliar, ver se há a possibilidade de pessoas que têm um curto trajeto pagar um valor menor, né, de acordo com o trajeto. Isso daí é experimental. Mas o grande problema está no custo da passagem, está baseado não em demanda e sim em custo. O que acontece? Hoje a gente tem como baixar os valores da passagem, flexibilizando, por exemplo, a propriedade de frota. Pelos estudos que a gente tem aqui, pode baixar em torno de 30 centavos a passagem. Com isso, facilitaria até para ter esses ônibus, ou micro-ônibus, ou van, articulares, né? Até em regiões onde, como Morro da Cruz, geralmente aqueles locais onde tem um difícil acesso para ônibus, e atualmente, pelo contrato que tem, não tem essa possibilidade de fazer a flexibilização da frota, né? Agora, com esse acordo que foi feito com o Ministério Público e a Prefeitura e a ATP, a flexibilização de frota é só para pegar a frota mais antiga. E isso vai aumentar o quê? O custo novamente da passagem. Então, a gente aposta aí que a gente, mexendo nessa questão da flexibilização da frota, diminuindo os custos, né, da atividade, porque nós não podemos premiar a ineficiência, né, tem que ser premiado a eficiência. E a gente tem, por exemplo, no cálculo, no fator de utilização, algumas empresas, e eu acho que a Prefeitura até hoje não acordou para isso, né, ninguém questionou até agora, porque algumas empresas, o fator de utilização, ele chega a encarecer 5% a 7%, sendo que nós temos uma lei, e algumas empresas estão trabalhando com um turno de 6 horas, sendo que a lei federal diz que o trabalho tem que ser de, no mínimo, 7 horas. Então, com isso, está inchando a tarifa e fazendo com que o custo e a ineficiência seja premiada. Então, a gente trabalhando nesse sentido, a gente consegue fazer boas mudanças aí, tanto na tarifa e também não precisando subsidiar a passagem com um novo pedágio no centro de Porto Alegre. Melanie. Bom, candidata, eu gostaria de avançar em alguns assuntos. No seu plano de governo, o senhor traz uma série de medidas, como, por exemplo, a criação de vouchers para pagamentos de exames na rede pública, também a implementação do programa Moradia Cidadã, com financiamento aí para pequenas reformas em moradias, também para a população de baixa renda, e também outras séries de medidas, como cartão social, auxílio moradia. A minha pergunta é, nesse cenário que nós estamos vivendo de crise financeira das contas públicas de Porto Alegre, que antecedem a pandemia e foram intensificadas por ela, quais são as suas medidas para viabilizar isso? Qual seria o financiamento para tornar essas medidas possíveis? Considerando o orçamento curto, sim, né? Sim. O orçamento, aliás, hoje a previsão... déficit, né? É muito complicado pegar os números da cidade, pois a Prefeitura tem... Primeiro, a dificuldade de encontrar transparência, né, nos dados da Prefeitura. Isso daí nós vamos ter garantia que em nosso governo nós vamos trabalhar fortemente para transparência, mesmo que os dados sejam ruins
para a administração. Eu acho que isso é fundamental. O senhor tem consultado o portal de transparência da Prefeitura? Seguido. E Por exemplo, nós somos qual é a sua avaliação sobre esse portal? Ele é claro ou não? Claro que não é claro. Não é claro. É muito difícil achar dados, então tem dados que não convergem. Nós fomos levantar o número de alunos, nós achamos em alguns locais com 50 mil alunos na rede pública municipal e em outros lugares 70 mil. Então, no mesmo site? Mesmo site. Então, os dados, então, a gente vai ter muita transparência para lidar com isso. Mas então, aqui a prefeitura a questão é orçamentária, no então, caso, a prefeitura diz que tem... Mas aí a Câmara de Vereadores aprova o orçamento, portanto, há uma certa ciência em relação às contas. Sim, há uma certa ciência, né? Mas no PPA sempre tem... É que o que acontece? Nós vamos buscar uma peça orçamentária. Né? Nessa peça orçamentária, se a gente pegar os dados que nós temos aí da IAMU, a prefeitura tem em torno de 200 milhões de poder de investimento, né? Ano. Né? Então é um poder, um recurso baixo, né, para uma capital onde tem muitas mazelas e muitos problemas para ser resolvidos. A gente pega da prefeitura, ela também tem outros dados, a oposição tem outros dados. E a gente tem buscado o quê? Nós temos conversado muito com consultoria com o pessoal que salva as empresas, né, dos seus problemas financeiros. E grande parte das empresas que sempre procuram, né, esses nossos consultores, procuram e querem ter fluxo de caixa. E sempre o fluxo de caixa muitas vezes está dentro da empresa, né? Então o fluxo de caixa está também muitas vezes dentro da prefeitura. Mas aí tu não está eventualmente incidindo no uso de uma expressão que foi utilizada pelo governador Eduardo Leite também para classificar a situação das contas públicas do Estado e depois no dia a dia da administração pública ele viu que talvez as coisas fossem um pouco mais complicadas? A gente tem uma alternativa que é a inteligência. Então, não precisar criar novos impostos, mas buscar recursos onde já tem. Então, a fiscalização hoje não é que nós vamos caçar as bruxas, mas a fiscalização ela tem 2, 3, 4 auditores para a demanda de Porto Alegre inteira. Se tu põe isso num software, ele vai avaliar, né, o que a empresa tem de gasto e quanto ela declara. Isso, só com isso daí nós temos a certeza que já conseguimos buscar um bom recurso já para a cidade de Porto Alegre que está perdido aí de sonegação. Então, só com a tecnologia a gente já consegue buscar recursos dentro da prefeitura para bancar esses para poder bancar algumas ações, né? E o senhor Mas tem a gente alguma também ideia tem de quanto conseguiria eventualmente se arrecadar em cima de uma qualificação da forma de arrecadar? Essa avaliação ainda nós não temos a certeza de quanto a gente pode conseguir arrecadar. Mas a gente tem aqui, por exemplo, 56 milhões foram enviados de emendas parlamentares para o município de Porto Alegre, né? E 36, por exemplo, foram executadas, né? Então, tem recursos, né, vindo. A própria prefeitura perdeu recursos também de saneamento básico em outras áreas, que daí acaba desonerando um pouco a prefeitura. Eu mesmo, quando estive deputado, só no ano de 2019 que chegou o recurso para a saúde de Porto Alegre, foi em torno de 1 milhão só no custeio da saúde, né? Então, no custeio onde exames, novos exames. E a prefeitura, quando a gente fala do voucher, né, não sei se a palavra seria voucher ou talvez fazer uma... Está no seu plano de governo. Sim, eu sei. O voucher, nós estamos usando o voucher, mas talvez seja um mecanismo da gente conseguir organizar, seja por demanda de 10 exames, né, vendo onde tem os maiores déficits, né, para não ficar acumulando exames a cada 3 anos, 4 anos para fazer daí um mutirão. E aí fazer com que, com o passar do tempo, a fila consiga diminuir.
E aí vai ter que usar parcerias, seja também dos hospitais privados, né? Eu acho que São Paulo também teve conseguiu executar bem isso, fazendo parcerias com os hospitais privados, né? Num horário onde não tinha um fluxo de pacientes privados e utilizando os hospitais para tirar a fila, né? Quebrar a fila aí dos exames. Candidato João Terli, qual é a nota que o senhor dá para os azuizinhos de Porto Alegre? Bom, é difícil falar, né, do trabalho são servidores, né, são pessoas que estão trabalhando ali. Acho que dá para dar o governo dá uma orientação geral de como deve ser feito o trabalho. Qual vai ser a sua? Eu acho que a gente tem que avaliar assim a orientação que é passada, né, pela EPTC. O senhor acha que é boa, não é boa? Eu creio que a EPTC ela deveria ser muito mais educadora e auxiliar muito mais também na questão da segurança da cidade. Então, as próprias câmeras, né? Hoje nós temos três câmeras, três centrais, né, de câmeras. Nós temos o SEIC, nós temos as câmeras da EPTC e também tem as câmeras das guardas. Sim, mas então, a função dos azuizinhos é trânsito. É trânsito, mas o trânsito também, ele parte também do princípio que ele pode ajudar na segurança, né? Nesse sentido. Fiscalizar carro roubado? É essa a hipótese? Não fiscalizar, mas as câmeras da EPTC, elas deveriam servir também à segurança, elas deveriam ser mais integradas, né? E a EPTC, ela deveria prestar um papel mais educador. Tenho certeza que ela pode... Eu sempre trabalho na questão da educação, bater forte, né? E não tanto na punição, né? Mas buscar como educar a população, e isso vem desde a escola. Então é importante fazer esse trabalho fortemente. Então, se eu pudesse dar uma nota, eu acho que seria uma nota 6,5, 7, por aí. Acho que até sou... Bem. Melanie, Bom, próxima pergunta. Candidato, eu queria falar um pouquinho sobre o seu histórico, a sua trajetória. O senhor ingressou na política pelo PCdoB, se elegeu por ele e permaneceu alguns anos até que rompeu com o partido e saiu, alegando aí diferenças de ideias e também o apoio à presidente Dilma Rousseff, que inclusive o senhor votou favorável ao impeachment. A minha pergunta é que o motivo do seu rompimento, ele foi por uma questão pontual do apoiamento a Dilma ou foi por um rompimento ideológico, já que é muito claro as diretrizes do partido do PCdoB? Eu entrei no PCdoB porque o que me aproximou da política foi a minha vida... Você é um ex-comunista? Não sou ex-comunista porque eu não fui comunista, né? Eu estava num partido comunista. Eu me aproximei do PCdoB pela minha história de atleta e foi o que me aproximou também da política. Na época, o PCdoB estava à frente do Ministério do Esporte e onde eu tinha um apreço aí sobre o trabalho, principalmente de um rapaz... que é o Ricardo Leiser, né, que esteve trabalhando com vários ministros do esporte. E esse trabalho me chamou a atenção para que, como eu estava me aproximando da política, daí eu recebi convite de vários partidos políticos, de direita, de esquerda, enfim, todas as matrizes partidárias aí, ideológicas acabaram me convidando. E foi uma escolha difícil, né, mas eu tive uma garantia que eu pudesse usar o foro íntimo, né? Onde eu achasse que a minha opinião pudesse valer, eu pudesse utilizar isso e fui garantido isso. Quanto vereador foi tranquilo o trabalho, mas quando cheguei na Câmara Federal ficou insustentável, né, a minha vida dentro do PCdoB, pois tinha várias questões, foi em 90 anos da criação do partido. Foi o primeiro, eu juntamente com o Aliel, a enfrentar e votar diferente da obrigação, né, do centralismo democrático, que para mim é puro centralismo, não tem nada de democrático. E isso me incomodava bastante, porque no discurso, né, trazia sempre a opinião das pessoas, a poder conversar, poder dialogar, poder ouvir e tomar as decisões no coletivo, e muitas vezes o partido tentava impor. Então ficou insustentável, né? Nós não tínhamos mais, tinha muitas divergências, e aí saí do PCdoB, né? Tive uma passagem na rede,
né, era um partido novo que estava sendo criado, e até foi no enfrentamento, fiz favorável ao impeachment, passei por isso, sofri muito, né, retaliação, né, pessoal, eu tenho quase 800 números bloqueados no meu celular, por exemplo, né, do pessoal me atacar muito, parte pessoal, enfim, tentando desconstruir. Quando tu estava de um lado, tu era uma pessoa boa, quando saí, virei uma pessoa péssima, né? E aí ficou bem evidente que não era o tipo de política que eu queria fazer. Voltando para o teu programa de governo, candidato João Derli, o senhor propõe a criação do cidadão participativo, que é basicamente uma atualização do orçamento participativo. Qual que é a diferença de perfil dos dois? Não seria mais fácil manter o orçamento participativo e qualificá-lo, ou efetivá-lo, ou recuperá-lo? Porque às vezes dá-se a impressão que alguns programas que são propostos são slogans de maneira a personalizar aquela iniciativa para aquele governo específico. Existe uma diferença objetiva do cidadão participativo para o orçamento participativo? Está evidente justamente no nome. Cidadão participativo é bem diferente de orçamento participativo, né? O orçamento só trata de orçamento. E aí migalhas que chega e cada vez mais vai diminuindo a participação da população na decisão do orçamento, né? E muitas demandas do orçamento participativo estão nos livros lá e não ocorreram. O cidadão participativo é trazer mais as pessoas para dentro das decisões. Então nós vamos criar um comitê gestor que seja deliberativo. E aí participar, seja uma empresarial, seja o líder comunitário, as pessoas participarem da gestão. Aí eu vou ter que fazer uma pergunta, porque antes o primeiro questionamento que eu lhe fiz foi em relação aos observatórios. Então vai ter observatório, vai ter conselho. A sua gestão eventualmente não ficaria burocratizada demais dentro dessas entidades que seriam criadas e que ficariam o tempo inteiro deliberando a respeito de questões que muitas vezes dizem respeito ao ato decisório do prefeito? Não mesmo, porque chega um projeto na Câmara de Vereadores, se o projeto ele não está discutido, ele vai chegar na Câmara de Vereadores, ele vai chegar torto, ele vai ter muitas emendas, as discussões vão ser infindáveis, né? A não ser que tu utilize a força para poder impor que a base do governo possa decidir. O caminho ele é mais difícil do diálogo. Impor as coisas é mais fácil. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Sou a pessoa que gosta de conversar, gosta de dialogar e às vezes pode ser até mais demorado no sentido levar um tempo maior de discussão, mas quando chegar as coisas elas vão estar mais prontas para serem votadas e mais de acordo com o todo, né? Desde a Câmara de Vereadores, que é extremamente importante para uma administração, para uma gestão, e que hoje ela se sente acuada, né? Não sente, não participa, né, da construção dos projetos que chegam à Câmara de Vereadores e aí vem com a imposição de que não, é base do governo, tem que votar, né? E sendo que não participou, não construiu e até as emendas que surgem dos próprios vereadores, né, que poderiam ser construídas, né, juntamente nessa discussão. Temos tempo para mais uma pergunta, então, Armando. Candidato João Derli, o senhor preconiza uma cidade limpa e dá Gramado como exemplo. Não dá para comparar com Porto Alegre. De qualquer forma, eu lhe pergunto como resolver o problema da maior lixeira a céu aberto, que é o Arroio do Dilúvio. O senhor deve conhecer as nascentes. E quando chega na boca do Guaíba, é lixo. Como é que você resolve isso? 1 minuto para a resposta, porque o seu tempo está acabando. Depois mais 2 de considerações. 1 minuto é muito extenso, é muito assunto para poder falar, mas eu vou tentar. Nós vamos trabalhar com lixo zero. Hoje o lixo ele é só despesa na cidade de Porto Alegre, e sendo que o lixo é a coisa certa no lugar errado. Então nós vamos conseguir fazer com que o lixo ele possa ter, aí toda a cadeia produtiva possa buscar recursos para a cidade de Porto Alegre. Aí tem um ponto de vez de gastarmos... Eliminaria o transporte para Minas do Leão? Não, nós teríamos um processo de reciclagem maior, né? E aí a gente vai também trabalhar fortemente nos resíduos, principalmente da construção civil, que hoje não tem descarte, área específica para descarte, e que, por exemplo, São Paulo hoje tem uma usina e que acaba virando em concreto, em brita.
Muito bem. Fechando aí os 30 minutos de perguntas e respostas, o candidato João Derli, assim como o Gustavo Paim, vai ter a possibilidade de 2 minutos para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer muito a participação do candidato João Derli aqui nessa sabatina da RDC TV no Cruzando as Conversas. 2 minutos então, João, para suas considerações finais. Obrigado. Vou agradecer pela oportunidade, eu acho que foi muito bom ser sabatinado, ser apertado, e eu acho que isso só demonstra que a gente tem seriedade naquilo que a gente pretende fazer. A gente não é irresponsável, nós não estamos trabalhando irresponsavelmente, mas nós estamos buscando as alternativas, muitas delas até parecidas, né, com os outros candidatos, mas nós temos o sentimento das ruas, a gente tem o sentimento das pessoas e a gente tem buscado apresentar uma cidade real, não uma cidade oficial. Acho que isso é muito importante, a gente apresentar a cidade real e, como eu falei, né, nessa transparência, nós vamos mostrar nem que os dados sejam contrários à própria administração, mas nós vamos enfrentar as dificuldades com muita luta, com muita garra, com muito empenho, que foi sempre a minha vida, tanto minha vida de esportista quanto também de parlamentar, onde construí bons projetos para o nosso estado, para o nosso país, como a Lei de Incentivo Federal, do esporte, que hoje vigora e tem beneficiado e ajudado muitas pessoas aí à prática esportiva, também quando estive aqui no estado. A mudança também da alíquota de contrapartida da Lei de Incentivo também do estado, ela também aumentou, melhorou para poder ter o acesso a todas as pessoas e em pouco tempo aqui poder falar tudo que a gente tem, né, como plano de governo, fica difícil. E aí eu convido a todos para poderem acessar o site joaoderli.com.br, conhecer um pouco mais das nossas propostas, conhecer um pouco mais da minha história e ver o que nós queremos apontar para uma cidade melhor, uma cidade que possa voltar a alegrar, uma cidade onde seja mais quente, que ela está muito fria, não está cuidada, que o serviço de zeladoria possa atender às necessidades desde daquele que quer empreender até aquele que quer só ter a sua moradia. Muito bem, aí então fechou os 2 minutos. Gostaria de agradecer novamente a participação do João Derli aqui no nosso programa e nós continuamos amanhã com os especiais, as entrevistas com os candidatos a prefeito da capital. Amanhã nós temos no Cruzando as Conversas as candidaturas de Juliana Brizola e Nelson Marquesan a partir das 22h15. Lembrando que à tarde, durante o horário do portal RDC, os respectivos vices dessas 2 chapas também serão sabatinados. Participações daí de Cláudio Andrade, o Armando Burdi e a Yasmin Luz. Então fiquem ligados, sempre nas segundas e terças-feiras, à tarde no portal, à noite no Cruzando, as chapas sendo sabatinadas, falando sobre os seus programas de governo, sobre as polêmicas, sobre os assuntos que são importantes, os esclarecimentos em relação às suas propostas. A RDC TV está fazendo uma ampla cobertura das eleições, começou hoje e nós ainda teremos também no portal RDC, às 17 horas, nas quartas, quintas e sextas, entrevistas com os candidatos a prefeito nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, além de debates que ainda serão divulgados e também na nossa cobertura especial no dia das eleições. Nós vamos fazer um intervalo, o Armando Burdi e a Melanie Rupental ficam para o último bloco e nós voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Porto Color. Porto Color atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Este foi o programa em que nós iniciamos a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital. Nós tivemos no primeiro bloco o candidato Gustavo Paim, no segundo bloco o candidato João Derli. Amanhã à noite nós teremos a candidata Juliana Brizola e o candidato Nelson Marquesan Júnior. E repetindo, no mesmo dia, às 14 horas, as entrevistas com os candidatos a vice das respectivas chapas. Você acompanha o nosso programa sempre pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV,
pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas. Também pelo formato de podcast. O nosso programa pode ser encontrado no site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts, procure o Cruzando as Conversas e nos acompanhe. Muito bem, nós tivemos aqui então os 2 primeiros candidatos, estamos começando a nossa cobertura. Eu queria começar, né, saudando a Melanie por compor a mesa aqui do Cruzando as Conversas, a Melanie que é a nossa produtora e também a Melanie que faz reportagens especiais, reportagens que repercutem, aliás, muito bem, elogiadíssimas. Melanie, obrigado por ter aceitado o convite de vir para a bancada e tá de parabéns aí. Obrigada, não tinha nem outra opção, né? Eu já participei do Cruzando. Senão ia ter problemas com o chefe. Não, imagina. E Armando Burdi, obrigado também aí pela participação e já, obviamente, a tua avaliação aí desse momento político do país. Agradeço o convite, Macalossi, sempre muito honroso participar do grande programa, grande fórum de debate do Rio Grande do Sul, assuntos de interesse público. Bom, nós estamos vivendo uma campanha completamente diferente em função da pandemia. Eu tinha uma dúvida muito grande. Eu acho que a essa altura não tem mais como voltar, né? Mas acredito que o fato que mais vai se destacar é o alto índice de abstenção. As pessoas que não vão querer sair de casa por medo e outras que têm um risco muito mais evidente do que outras pessoas. Essa é a primeira característica dessa eleição. Acho que vai ficar marcada como a eleição da abstenção. Tomara que não aconteça. Aglomeração... Em geral, a abstenção fica na casa de 30%, provavelmente não tem mais esse ano. Muito mais. Em segundo lugar, o tempo curto da campanha. E hoje à tarde tu ainda observaste um comentário no portal, Macalossi, que nas últimas eleições foi havendo a legislação foi cortando, não pode botar faixa, não pode mais carro de som, não pode isso, não pode aquilo, não pode botar cavaletes. A intenção do legislador e algumas vezes da justiça que legislou é evitar que aqueles que têm condições de fazer toda a ostentação não se sobreponham esses candidatos àqueles que não têm recursos. Tenta nivelar. E, ao mesmo tempo, a aposta muito grande no que a propaganda eleitoral possa propiciar aos candidatos. A propaganda começa agora, sexta-feira. E eu sempre critico que deveria haver, pelo menos, a liberdade de quem está assistindo os programas de televisão, de dizer, bom, eu não quero assistir isso, eu vou passar para outro canal. O que a legislação estabeleceu foi a apresentação obrigatória de todos os canais no mesmo horário, não tem opção. Ou assiste, muitos contrariados, e outros desligam, baixam o som. Eu acho que essa é uma manifestação de autoritarismo inadmissível para um país desenvolvido como o nosso, que respeita a democracia e a liberdade de escolha. Não há liberdade de escolha. Então, são essas as primeiras considerações que eu faço. A abstenção muito alta, a timidez, a pouca visibilidade nas ruas, o que favorece os que já são candidatos, os novos, a não ser que estejam operando muito acentuadamente nas redes sociais, mas é também uma forma ainda um tanto quanto desconhecida quanto ao seu resultado. E, por fim, a questão do horário eleitoral, que, para alguns, é a oportunidade de mostrar a capacidade financeira, produções de Hollywood. E outros transformam num palco de promessas absolutamente descabidas que até irritam os telespectadores. E daí, né, Melanie, a importância de situações como essa em que nós podemos ouvir um candidato falar aprofundadamente sobre as suas propostas por um tempo de 30 minutos, que é um caminhão de tempo para um candidato, considerando o tempo que ele fala no horário eleitoral, né? Como o Burdi falou, né, não tem mais essa questão do corpo a corpo das eleições, que é muito importante, né? Então, tá meio que testando a criatividade dos candidatos, e esse aqui, com certeza, é um espaço que talvez outros não tivessem tanta visibilidade, porque, como o Burdi falou, vão ser privilegiadas as pessoas que já estão aí ocupando cargos públicos. E não apenas, né, Melanie, os candidatos a prefeito, mas também a vice-prefeito, que muitas vezes acabam sendo
colocados de lado. Né? E os vereadores também, né? Os vereadores... É que para os vereadores é difícil tu abrir espaço, porque como tem que ser isonômico, teria convidado todo mundo. Aí tem milhares de candidatos. Desculpe, né? eu digo, os vereadores não têm a possibilidade de fazer o chamado corpo a corpo. Com certeza. E, aliás, hoje o Cláudio falou sobre os candidatos a vice, que nós estamos dando amplo espaço para os vices. É importante conhecer os vices. Claro. Porque, afinal de contas, o vice pode daqui a pouco assumir a prefeitura. Pode. Né? São frequentes, agora passaram a ser frequentes processos de impeachments, afastamento de candidatos. Então, esse espaço que nós estamos dando para os candidatos, sejam a vice-prefeito, sejam a prefeito, eu acho que constitui-se num tempo fundamental, considerando, eu acho que isso é importante, considerando como a legislação é engessada na questão dos debates eleitorais. Os debates eleitorais, eles acabam ajudando muito menos na formação do voto do que situações como essa em que você pode ouvir o candidato expor as suas ideias e, obviamente, ser cobrado em relação à viabilidade delas, que foi isso que a Melanie, eu e o Armando tentamos fazer. Alguns tentam subestimar, não, mas vereador, é eleição municipal. Esta é muito importante, porque quando o morador da cidade tem algum problema, não vai falar com o presidente da República, não vai a Brasília. Dificilmente quem está no interior, até quem mora em Porto Alegre, eventualmente pode ter um encontro com o governador, mas quem está no interior, está morando no interior. Quem resolve os problemas dos bairros, das vilas, do centro da cidade, é o prefeito e o vereador, que estão ali. Municípios pequenos encontram no café, batem na porta do prefeito, conversam com os vereadores que estão próximos, as sessões plenárias costumam ser à noite. Então, quem tem condições de intervir para melhorar a vida na cidade é o prefeito e os vereadores. Daí a importância e daí o fato de não se poder subestimar esta eleição do dia 15 de novembro. Muito bem, vamos para a pesquisa que saiu hoje, a pesquisa Ibope, contratada pela RBS TV. Vamos colocar na tela a pesquisa que saiu, está aí então, os índices da pesquisa Ibope RBS. Manuela Dávila aparece com 24% das intenções de voto, José Fortunati com 14%, Sebastião Melo com 11%, Nelson Marquesan Júnior com 9%, Juliana Brizola com 5%, João Derli com 4%, Fernanda Melchiona com 3%, Walter Nagelstein com 3%, Gustavo Paim com 1%, Júlio Flores com 1%, Luiz Delvanir Martins Barros, do PCO, Montserrat Martins e Rodrigo Maroni, menos de 1%. Brancos e nulos, 13%, não soube, não respondeu, 11%. A pesquisa também analisou a rejeição dos candidatos. Nelson Marquesan Júnior tem 37% de rejeição, Manuela Dávila, 28%, José Fortunati, 15%, Júlio Flores, 8%, João Derli, 7%, Sebastião Melo, 7%, Gustavo Paim, 6%, Rodrigo Maroni, 6%, Juliana Brizola, 5%, Walter Nagelstein, 5%, Fernanda Melchiona, 5%, Luiz Delvanir, 3%, Montserrat Martins, 2%. Poderiam votar em todos, 3%, não sabem ou preferem não opinar, 14%. E aí, então, os dados gerais da pesquisa, margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 805 eleitores da cidade de Porto Alegre. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 5 de outubro e o número da pesquisa registrado na Justiça Eleitoral, RS 07152/2020. O nível de confiança utilizado é de 95%. Armando, a tua avaliação aí sobre esses números. Bom, rapidinho, estamos estourando. Ibope é um dos institutos, há vários outros que divergem desse resultado. O Ibope, a memória é curta, mas o Ibope é campeão dos erros. No dia seguinte à eleição, mas como que o Ibope errou? Errou. E eu tive uma experiência pessoal, que um dia conto aqui, que não será hoje. Eu fiquei 10 anos dentro de um centro de pesquisa, o Centro de Pesquisa Correio do Povo. Acompanhava desde o primeiro momento até o último momento todo o processo de escolha dos pesquisadores, critérios, sorteios, checagem,
dos resultados que eram trazidos, e o Centro de Pesquisa Correio do Povo se tornou conhecido no Brasil inteiro, porque acertava até os décimos. E, bom, mudou a direção, mudou o critério, mudou a forma de administrar esse instituto, que foi criado ao tempo em que a família Ribeiro, Renato Ribeiro, Carlos Ribeiro, dirigiam a empresa. Ele se extinguiu, o centro, e aí começam a surgir de todos os lados centros de pesquisa. Então, é um levantamento cujo meandro ou os meandros nós não conhecemos, mas com o tempo dá um sinal. Eu só quero finalizar dizendo o seguinte: esse interesse da pesquisa é um vírus que acomete toda vez que se inicia uma campanha. A maioria dos eleitores quer antecipar o resultado, quer saber antes o que vai acontecer. Agora, sem dúvida alguma que o resultado das pesquisas, o resultado influencia muito, porque é um contingente de eleitores, eu ia votar no fulano, mas ele não está bem na pesquisa, gosta de votar naquele que está na ponta. Então, são essas distorções ou esses comportamentos, mas fundamentalmente é isso. A pesquisa é a expressão ou se dirige àqueles que querem antecipar o futuro. E o futuro está muito longe ainda. Aliás, muita água vai rolar, né, Melanie? Muita coisa, né? Como o Burdi falou, é um recorte, né? Foram 805 pessoas ouvidas e Porto Alegre tem mais de 1 milhão. Mas com certeza talvez sirva mais para as pessoas olharem a pesquisa e daí não cometerem um voto útil. Eu não quero que aquele candidato ganhe, então eu vou mudar o meu voto. Isso é complicado. Mas eu acho que o fundamental, e está havendo tanta oportunidade, a RDC é um exemplo disso, de olhar o programa, de ver o perfil do candidato, o que fez, o que pretende fazer, separar o que é viável, o que não é viável de ser realizado. E eu acho que isso é importante no seguinte sentido, né? Quer dizer, uma pesquisa, ela é sempre um retrato de momento. Ainda não entrou os programas eleitorais, as entrevistas recém começaram, nós tivemos pouco material para explorar os candidatos. Isso tende a mudar. E é uma eleição muito pulverizada, são muitos candidatos. Muitos candidatos. As 3 primeiras pesquisas, isso dizem os especialistas na área da pesquisa, todas as pesquisas no início de campanha, elas captam a memória. E a candidata Manuela tem recall. Tem recall. Os que estão na frente têm recall. Fortunato tem recall, Sebastião tem recall, o prefeito está aí na mídia, apesar das dificuldades que envolve o processo de impeachment, mas são pessoas que têm visibilidade. Uma campanha que antes tinha 90 dias, reduziu-se para 60, agora está em 45, são todas essas circunstâncias que têm que entrar na balança. Muito bem. E nós vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer ao Armando Burdi, que volta amanhã à noite, também amanhã à tarde durante o portal, e a Melanie Rupental. Parabéns pela estreia, Melanie. Obrigada. É isso aí. Ótimo time. É isso aí. E nós voltamos amanhã. Amanhã entrevistas com Juliana Brizola e Nelson Marquesan Júnior. Uma boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.